parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. A Jornada Mundial da Juventude nasceu de uma inspiração do nosso querido São João Paulo II, quando em um encontro em Roma no ano de 1985, percebeu muitos jovens de diversos lugares desejosos por Deus. Em julho de 2013, o Rio de Janeiro foi sede de uma JMJ e neste mês celebramos os 10 anos deste grande acontecimento na Igreja do Brasil. Por isso queremos, neste Parte de Nós, contar histórias de pessoas que participaram desse encontro e que com certeza jamais esquecerão, pois ter o privilégio de estar pertinho do sucessor de Pedro é uma emoção muito grande. Vamos acompanhar. Há 10 anos, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de um evento que marcaria para sempre a história de milhares de pessoas. A Jornada Mundial da Juventude de 2013 uniu milhões de jovens de todos os cantos do planeta em uma celebração de fé, esperança e fraternidade. O diácono Júlio Neto é membro da comunidade Aliança de Misericórdia e esteve lá. Passando esse tempo, ele ainda guarda com muito carinho os acontecimentos daquela época. No ano de 2013, eu fui transferido para a nossa missão do Rio de Janeiro, junto com o padre Leandro Razeira, que tinha acabado de ser ordenado sacerdote também, e com um grupo maravilhoso de missionários com dons artísticos lindos. Foi onde nasceu na comunidade o Circo da Misericórdia, inclusive, né? E aquele ano era o ano da Jornada Mundial da Juventude. Nós nos envolvemos totalmente, nós tínhamos pessoas trabalhando dentro do comitê de organização. O Circo da Misericórdia também se apresentou ao longo da jornada, o Ministério Aliança de Misericórdia tocou em vários palcos, em várias oportunidades também ao longo da jornada, e fizemos também ali, porque temos duas casas lá no Rio de Janeiro, né? Lá no centro, lá na Gamboa e depois em Senador Camará também, e fizemos ali uma forma também de acolher os jovens de todo o movimento do Brasil que vieram para participar dessa jornada, e também a parte mais gostosa, mais legal, jovens de outros movimentos que também vieram, ficaram na nossa casa. Esse é o clima da jornada. Nós, quando chegamos ao Rio de Janeiro em missão, Dom Roberto, que é o responsável das novas comunidades, nos pediu uma ajuda para que nós pudéssemos ajudar os freis franciscanos lá no hospital, aonde eles estavam administrando, cuidando, e precisava de uma ajuda muito grande de evangelização. Então nós fomos conversar com o responsável, o diretor do hospital, e considerando que éramos todos artistas, tivemos essa ideia de se vestir de palhaços, de levar um pouco de alegria para o hospital. E isso foi tomando várias proporções, porque no primeiro momento nós íamos, cantava uma música para os doentes, e depois isso foi crescendo e tornou-se algo de muito forte, muito bonito. E aí, um belo dia, a gente recebe uma ligação do Frei, que era o diretor do hospital, e falando: olha, eu preciso que vocês venham aqui que eu quero conversar com vocês. A gente falou: vixe, aprontamos alguma coisa, fizemos alguma coisa de errado lá no hospital. Quando nós chegamos lá, ele nos surpreendeu com a notícia, ele disse: olha, nós recebemos aqui uma ligação do cardeal, Dom Orani, e ele nos deu uma grata notícia. O Papa Francisco vai vir aqui no hospital inaugurar a ala psiquiátrica que nós estamos acabando de inaugurar, inclusive para ajudar e acompanhar as pessoas com dependência química e tudo mais, né? E a gente ficou ali tentando entender o que estava acontecendo, e de repente ele disse: eu queria fazer um pedido a vocês. Vocês poderiam acolher o Papa Francisco quando ele chegasse aqui no hospital desse jeito, vestido de palhaço, como vocês alegram o nosso hospital? Gente do céu, a gente quase caiu de costas, a gente quase desmaiou, né? A gente falou: claro que a gente pode, né? Uma honra, né? Uma graça enorme. E assim foi. No dia que ele foi visitar o hospital, nós chegamos lá já bem cedo, nos caracterizamos e tudo mais. E na hora que o Papa chegou, nós fomos até o local onde ele, logo que saiu do carro, ele foi ali para a capelinha do hospital, onde a gente sempre rezava o terço também, e nós fomos acolhê-lo, brincamos com ele, cantando música e tudo mais.
E levamos também uma lembrança que o nosso fundador deu, uma cruz muito bonita, que de um lado é Jesus ressuscitado e do outro lado crucificado, né? Ele beijou a cruz, agradeceu muito, né? E a gente começou a fazer umas palhaçadas ali com ele, cantar, e ele ria muito. O grande marco da jornada no Rio de Janeiro foi a grande surpresa que nós tivemos da troca daquele momento da vigília. Porque isso ia acontecer no bairro mais afastado, porque a jornada tem essa caminhada que os jovens fazem para ir para a vigília e tudo isso. E, de repente, esse lugar onde ia acontecer tudo a respeito da jornada, choveu muito, e não é comum isso no Rio de Janeiro, né? Choveu e é muito engraçado, fez frio no Rio de Janeiro, naqueles momentos, e aquele lugar ficou muito lameado, ficou um lugar, assim, inóspito para acolher a juventude. Então o comitê teve que, de repente, mudar a coisa toda, e isso tudo foi para Copacabana. E os jovens muito alegres, muito felizes, muito dispostos, e você via depois, seja durante a vigília, quanto depois em todas as outras atividades que aconteceram em Copacabana, o ânimo, a força, né? Então ali acho que isso marcou profundamente o nosso coração em ver a força que a juventude católica tem. Fabrício também é missionário do movimento Aliança de Misericórdia e traz boas recordações da JMJ no Rio de Janeiro. Nossa, já se passaram 10 anos, né? E para mim tem um significado muito grande, porque justamente naquele ano eu estava dando um passo em resposta ao chamado que Deus me fez. Eu estava na escola de evangelização lá em Belo Horizonte e fiquei sabendo que nós iríamos para a JMJ. Uma alegria muito grande, a gente conhece assim por alto, mas você estar dentro do movimento, entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, né? Você percebe a força que tem esse movimento, você percebe a força da juventude da igreja, e para mim teve um significado muito grande. Ele se inscreveu como voluntário e teve a oportunidade de experimentar muitos momentos especiais, que ajudaram inclusive no discernimento da sua vocação como missionário. No final desse voluntariado, né, desse lugar onde a gente estava fazendo esse trabalho, o Papa foi, né, nesse local, nessa feira. E aí eles falaram assim: vocês que estão trabalhando, por favor, passem, que nós guardamos um lugar bem próximo do Papa. Gente, meu coração explodiu de alegria. O Papa passou próximo de nós, nos cumprimentou, tudo. E aí a gente viu a força da igreja, viu a força da juventude, viu quão especial foi aquele momento. Esse momento da jornada foi marcado por vários momentos especiais, engraçados, de fraternidade, mas eu lembro, para chegarmos lá, o ônibus já ficou no meio do caminho. O ônibus quebrou, depois teve que trocar de motorista. Assim, foi uma luta para chegar lá. Chegando lá, nós conhecemos pessoas de outras cidades que faziam o mesmo projeto que nós, a escola de evangelização, né, que doam um ano da sua vida para Deus. Então foi muito legal, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, um momento de fraternidade na Praia do Recreio, e assim, teve um momento um pouco tenso, mas depois foi um momento de alegria, porque teve um irmão que foi engolido pelo mar, vamos dizer assim, né? Se perdeu um pouco ali nas ondas, mas depois foi resgatado, a gente celebrou aquele momento, depois dando muita risada, né? E a alegria também de encontrar pessoas da Aliança de Misericórdia de outros países. Olha, o legado, o aprendizado, a motivação gira em torno da força da juventude. A juventude, ela tem a força para fazer a diferença. Infelizmente, assim como Eva, lá no paraíso, foi atraída pela serpente, a juventude hoje é muito atraída pelas coisas do mundo, pelas tendências, pelas ideologias, mas a juventude, quando ela consegue olhar para Deus, quando ela se junta, aquela força, ela consegue fazer a diferença, ela consegue mudar a sociedade. Todos querem, de alguma forma, estar ali perto do Papa, receber dele uma bênção e tudo mais. E para nós, na nossa pobreza, na nossa simplicidade, nós nunca imaginávamos que ia conseguir chegar perto do Papa em algum momento, né? Mas Deus nos deu esse grande presente e ali, no Hospital São Francisco,
nós pudemos encontrar com o Santo Padre, receber dele a bênção e também escutar as suas palavras que foram encorajadoras, né, principalmente nessa nova ala que ia receber pessoas que precisam ressignificar as suas vidas e que saem das drogas e tudo mais. Foi uma bênção de Deus muito grande. Olha, 10 anos se passaram, eu não imaginava ir na JMJ 2013. Não imaginava. Minha vida estava de uma bagunça, eu estava me encontrando. 10 anos se passaram e hoje eu estou indo para a JMJ lá em Portugal, 10 anos depois. Eu sou muito grato a Deus. Né? A vontade de Deus nos conduz a caminhos que a gente nunca imaginou trilhar. E ainda de uma maneira mais especial, aqui eu evangelizo através da música, nós vamos fazer vários shows lá, e não pelo show em si, mas pela oportunidade de levar nosso carisma, de falar da alegria de Deus, de tocar a juventude, de entrar em contato com outras pessoas. Hoje eu vou com minha esposa, vou com meu filho, e eu fico pensando, quão Deus é maravilhoso. Depois de 10 anos, estamos já bem próximos da outra Jornada Mundial da Juventude, tendo por língua oficial o português. Agora na cidade de Lisboa, em Portugal. E para a graça e felicidade do Robson e da missionária Thalita Teresa, ambos novamente trabalharão e se doarão neste encontro, que é tão importante para os jovens do mundo todo, onde o Santo Padre estará para falar aos corações sedentos pelo amor de Deus e por uma grande experiência de catolicidade. Durante a JMJ, o Rio de Janeiro viveu momentos inesquecíveis. As praias de Copacabana foram tomadas por uma alegria contagiante, enquanto a cidade maravilhosa se manteve de braços abertos para receber peregrinos de culturas e nacionalidades diferentes. O Robson é jornalista e ele foi voluntário naquela época e hoje se prepara para viver uma nova experiência de serviço na Jornada de Lisboa. Participar da JMJ em 2013, acho que, primeiro, né, é a grande emoção de estar junto com a juventude do mundo todo, né, ao redor do Papa. Eu sempre gostei muito do Papa Bento XVI e quando falou da jornada no Rio, eu sabia que ele viria, né, então ninguém sabia nada de renúncia e nada. Então eu falei, nossa, é a oportunidade de eu estar perto do Papa Bento. Me inscrevi como voluntário, né, para estar lá também a serviço da igreja, né, como jornalista. Só que aí veio a coisa da renúncia do Papa. Eu desanimei totalmente, porque a gente não sabia se também naquele período e era tempo de escolher outro Papa, e depois se aquele Papa novo estaria. Eu falei, desanimou, né? Mas já tá tudo pago, então vamos, né? Mas assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, né? Foi um momento mesmo de encontro comigo mesmo, com a minha vocação, com o desejo de dar a vida pelos jovens, vendo aquilo ali, né? E foi muito bonito porque eu levei o meu grupo de jovens também. A gente conseguiu levar 10 do meu grupo de jovens, né? Não para ficar todo o período, mas pelo menos para o final de semana. Então, encontrá-los depois no final de semana, ver a forma como eles participavam, aquilo ali encheu meu coração da presença de Deus mesmo. Nas ruas da cidade, as cores se misturaram, as línguas se enfrentaram e as diferenças se tornaram em laços de amizade. Foi uma verdadeira festa. Olha, uma das minhas melhores experiências não foi nem ligada ao evento em si, assim, não foi com o Papa ou em alguma outra coisa nesse sentido. Eu fui com alguns amigos, né, do meu bairro, de uma paróquia vizinha, nós fomos para lá, né? Todos eram comunicadores e nós ficamos hospedados no bairro do Meier, né? Um pouquinho distante ali, mas a gente ficou lá hospedado e tal. Então ali a gente fazia nossas refeições, ali a gente conseguia rezar, a gente participava das catequeses lá. E aí teve um dia que a gente estava caminhando ali, né, indo para Copacabana, onde era o Media Center, e aí um senhor nos parou, ele viu que a gente estava com a camiseta da jornada, com o crachá da jornada, e aí ele nos parou e falou assim, vocês estão trabalhando na Jornada Mundial da Juventude? A gente falou, sim. Ele falou, olha, eu não posso fazer muita coisa pela jornada, nem pelo Papa, mas eu queria fazer por vocês, deixa eu pagar o almoço de vocês. Aquilo mexeu comigo de tal forma, porque ele não nos conhecia, ele não sabia quem nós éramos, né? A gente podia ser um charlatão com a camisa da jornada, querendo conseguir qualquer coisa. Mas ele nos levou para uma churrascaria, pagou o almoço para nós 4, assim, e foi muito bonita a partilha. Ele falou assim, olha, eu queria muito fazer algo pela jornada, mas eu sinto que fazendo por vocês eu estou fazendo. Pela jornada, pela igreja, pelo Papa.
Uma das coisas mais bonitas da jornada além dos participantes, são aqueles que se abrem generosamente para acolher, para cuidar, para servir, né? Então também lá no Meier, na paróquia onde nós ficamos, o pessoal ficava acordado até altas horas e fazia... Eles não tinham a obrigação, mas faziam um caldinho pra gente tomar à noite, porque estava frio. Eles ficavam toda hora pensando em como arrumar o chuveiro, porque toda hora caía energia, e eles cuidavam, né? Então isso foi muito bonito, né? Pra tanto que algumas dessas amizades eu trago até hoje, assim, né? De acompanhar a vida, de a pessoa já ter vindo a São Paulo, né? Da gente se encontrar novamente. Então isso me marcou bastante, a generosidade do povo, né? E isso nos ensina também, né? Ser católico é ser generoso, de coração alargado, independente de onde nós estamos e independente de com quem nós estamos, né? Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Tão bonito você ver que apesar das muitas línguas, todo mundo falava a mesma língua católica ali, todo mundo falava a mesma linguagem do amor, né? Então aquele momento, por exemplo, da adoração na praia de Copacabana, mais de 3 milhões de pessoas, o Santíssimo exposto e o silêncio. Dava para escutar o som das ondas do mar. Porque o que falava ali era mesmo o amor a Deus, né? O povo ajoelhado, seja na rua, seja na praia, silêncio. Deus imperando ali. Apesar de tudo, né? Então isso foi muito bonito. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Thalita Teresa faz parte do movimento Aliança de Misericórdia. Ela também foi voluntária na JMJ do Rio e agora tem se dedicado ao Encontro de Lisboa. A jornada no Rio de Janeiro, ela para mim foi meio que uma porta de entrada. Foi a primeira jornada que eu participei no Rio de Janeiro. Nesse ano eu morava na Fraternidade do Rio de Janeiro e ela abriu a porta para que eu pudesse depois, hoje 10 anos depois, estando aqui em Portugal, participando de mais uma jornada. Hoje eu trago no meu coração com muita gratidão de ter tido essa oportunidade de vivenciar a jornada, principalmente por ter sido no meu país, no Brasil. Olha, lembrar da jornada no Rio de Janeiro, ela me traz saudades, né? Saudades das pessoas, das amizades que eu construí, saudade do trabalho que nós fizemos ali, foi um trabalho muito difícil, né? Antes da jornada eu trabalhava ali no setor de voluntários, durante a jornada na distribuição de kits, que foi uma loucura, assim, muitas pessoas chegando ao mesmo tempo de vários países e a gente tem que dar conta daquele momento. Hoje, 10 anos depois pensando, eu tenho muita gratidão de ter vivenciado tudo aquilo, né? Mas uma das coisas para mim que ficou mais marcado, duas coisas, né? Foi de poder, durante o Encontro dos Voluntários, estar assim, a poucos metros de distância do Papa, para mim foi muito forte isso. E outra coisa que me marcou muito foi durante a vigília, que foi as duas coisas que eu consegui participar, 2 atos centrais que eu consegui participar. No momento da vigília, em que o Papa pediu silêncio e a praia ali de 3,5 milhões de pessoas conseguiram silenciar, né? E viver naquele silêncio, sentindo a presença de Deus, eu acho que foi algo que eu nunca esperei, né? Foi uma presença, assim, pela unidade de todo mundo que estava ali, daquelas 3,5 milhões de pessoas, eu pude sentir a presença de Deus. Não tem como não ter um sentimento de gratidão, né? Há 10 anos atrás, eu estava ali na minha primeira jornada, tive a graça depois de ir para a Polônia, tive a graça de ir para o Panamá, essas como peregrinas, né? E agora estou aqui em Portugal também ajudando na contribuição desse evento, né? Então não tem como não ter um coração grato, primeiramente a Deus, claro, né? Que foi Ele que chamou para que eu estivesse aqui fazendo esse serviço, mas também a comunidade, né? A aliança que confiou essa grande missão, porque estar aqui, gente, é uma grande missão.
né, trabalhar na jornada, renunciar a algumas vivências, né, até a vida fraterna, algumas coisas assim para poder estar um pouco mais. Eu trabalho todos os dias, hoje, segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde. É um trabalho bem exigente, mas o meu coração ele é muito grato por poder estar aqui vivendo isso, né, e olhando lá atrás, 10 anos atrás, né, que foi a porta de entrada para que eu pudesse hoje estar aqui. A JMJ é um dos encontros mais importantes que a Igreja organiza para que o nosso Papa possa estar com jovens de todas as idades e lugares de todo o mundo, para renovar e firmar que somos Igreja de Jesus Cristo, aquela que se iniciou com os apóstolos e que cabe a cada um de nós que somos cristãos darmos continuidade a essa missão. Quer saber como os jovens da Aliança vivem também essa missão tão bonita de ser igreja? Clique no link nos cartões acima ou aqui embaixo na descrição e saiba tudo sobre o Congresso Jovem que aconteceu há algumas semanas. Deus abençoe!